Estamos de volta para falar sobre qualidade de vida e o que o nosso litoral oferece de melhor. Você já velejou alguma vez? Conhece esse esporte? E sabe o quanto ele pode mudar o estilo de vida de uma pessoa? Vamos conhecer então. Estamos na sede náutica do Clube Internacional de Regatas, no bairro Santa Cruz dos Navegantes, com o Adagamos, que vai nos levar hoje para conhecer um pouquinho desse mundo náutico, o mundo da vela. Olha só quantos barcos aqui, gente! Quantos barcos tem aqui, Adagamos? Não faço ideia, mas da ordem de uns 60 barcos de oceano e mais um outro tanto de monotipos. Legal. E o Adagamos, ele é diretor de vela oceânica. Ele vai explicar um pouquinho para a gente, porque tem algumas categorias, né? Vela oceânica, o veleiro de oceano é todo aquele veleiro que é cabinado, que tem como você se resguardar dentro dele, no mau tempo, no muito sol e tal. Por exemplo, esses barcos aqui, são todos de vela oceânica. E o que a gente chama de monotipo são os veleiros pequenos, como o Laser, que hoje se chama ILCA, International Laser Class Association, o Snipe, um Hobbycat. Então esses veleiros são chamados de monotipo. E hoje vai ter uma grande competição que a gente vai mostrar e acompanhar aqui no Melhor da Vida, que vai ser sobre... Laser. Sobre laser. A primeira etapa do nosso campeonato santista da classe Laser, ou ILCA, como se chama hoje. Agora, como é fazer vela? Como que é praticar esse esporte? Bom, praticar esse esporte é um sonho. Para vocês terem uma ideia, em 1984, eu saí 2 vezes com um amigo meu de Hobbycat, na terceira eu saí no meu barco. De tão encantado que eu fiquei com o esporte e com a velejada. Sem saber velejar, diga-se de passagem, mas foi tão emocionante. Então é um sonho, principalmente a vela de monotipo, que você vai muito perto da água e o peso, o barco é mais leve, então o seu peso influi muito no conjunto e você e o barco passam a ser uma coisa só. É emocionante. O pessoal aqui já está preparando os barcos. Vou conversar com o Eduardo, que é o diretor do setor de monotipo, justamente que vão participar hoje dessa competição. Me fala uma coisa, Edu, como que é velejar? Olha, velejar é simplesmente demais, né? Você perguntar como é velejar para um velejador, para uma pessoa que já veleja há muito tempo, é a nossa segunda casa aqui, né? A gente gosta muito de velejar. Então, velejar é interação com a natureza, você ter controle do barco só através do vento, né? Sem motor. Então, isso tudo dá um prazer, né? O esporte com água normalmente também já traz esse prazer, então é relaxante. E é muito difícil? Como que é a pessoa que tem interesse em começar a praticar um esporte como esse? Não é difícil. Aliás, é até bom você ter perguntado isso, porque parece assim uma coisa muito astronômica, mas não é bem tranquilo. A gente tem escolas de vela, inclusive aqui no Clube Internacional de Regatas, a gente tem escola de vela de 9 a 80 anos de idade. Então qualquer um pode vir, se inscrever na escola e começar a aprender a velejar. Não é difícil, tem os veleiros pequenos, mas também tem os veleiros grandes. Então A pessoa precisa ter o barco ou não? Vocês fornecem o barco? Não, para as aulas a gente fornece o barco, né? Mas as aulas, obviamente, que o curso é dividido em 3 níveis, né? Básico, intermediário e avançado. Certo. 8 aulas cada módulo, né? E aí, acabando o curso, aí a pessoa tem que ou alugar um barco ou comprar um barco. Mas para o curso a gente fornece o barco. Agora você está preparando esse barco aqui para a competição e assim, quais as regras principais aqui do começo? O que você tem que fazer? Bom, quando a gente prepara o barco, né, a primeira coisa é alinhar o barco no vento, né, para que a vela não fique contra a gente, né? E a gente tem que fazer todas as regulagens do barco, né? Todos os barcos têm umas certas regulagens, né, que a gente vai montando e regulando para que a gente possa ter o controle dele na hora que estiver velejando, né? Você está controlando isso de acordo com o vento, é isso que você está sentindo aqui? É isso, exatamente. Aí a gente coloca, para montar o barco, a vela tem que estar sempre contra o vento, né?
Porque se ela estiver a favor do vento, imagina, o vento bate na vela e leva o barco embora, né? Então, em terra, o barco tem que sempre ficar contra o vento. Legal. Aqui é uma pessoa só que vai ou dá duas? Nesse barco é um barco de classe olímpica, tá? Então, esse barco, por exemplo, é o barco que o Robert Scheidt teve 5 medalhas olímpicas, nesse barco, tá? Então é um barco que vai uma pessoa, é um barco extremamente técnico, apesar de ele ter uma vela só, é um barco extremamente técnico, então precisa muita destreza no velejo, né, para você poder tirar o máximo dele, né? Então é um barco bem interessante. A gente costuma dizer que quem consegue velejar nesse barco, veleja em qualquer barco. Hoje nós estamos reformulando a escolinha, né? A partir de abril agora a gente vai ter um novo modelo, né? Que a gente está incluindo vela oceânica. Sim. Né? Então, tem bastante barco oceânico. a gente tem bastante barco oceânico, a gente já está separando 2 barcos oceânicos para dar aula de vela oceânica também. Então nossa expectativa é que a gente tenha aí de 20 a 30 alunos por mês. Que legal. Gente, tá aí, olha, uma boa oportunidade. Se você tiver paixão por esse esporte, assim, não precisa ficar só vendo, não. Vamos praticar, vamos melhorar a nossa qualidade de vida, porque muda o estilo de vida de uma pessoa, né? Muda completamente. Outro dia, semana passada, a gente estava com um rapaz que começou agora, e ele estava com a esposa dizia que era uma máfia, porque você entra numa máfia que você se encanta, e aí... Todo mundo, e os velejadores são muito assim, receptivos, né? Então, se você vai velejar, venha velejar com a gente vai te incluir, a gente vai te ajudar e você vai ter novos amigos. Então, é um estilo de vida mesmo muito bacana. E é muito gostoso, né? Sem contar com o ambiente, né, gente? A gente frequenta marinas, restaurantes que eles têm toda a estrutura aqui do Clube Internacional. Enfim, é muito gostoso, né? É isso mesmo. E depois das velejadas, ou antes das velejadas tem as montagens dos barcos, depois das velejadas a gente senta, a gente conversa, a gente dá risada, porque o que deu certo, o que deu errado, entendeu? E vira uma resenha, assim, para quem gosta do esporte é fantástico, né? Pedro aprendeu a velejar ainda criança e hoje, aos 15 anos, já participa de grandes competições. Eu participo bastante de campeonato em Ilhabela, recentemente estava em Porto Alegre, e Rio de Janeiro, enfim, esses lugares. E títulos? Títulos tenho também, campeonatos aqui, campeonatos paulistas, campeonatos sudestes, campeonato brasileiro também. Eu velejava em outro barco há um tempo atrás também, tenho título assim, de semanas de vela na Ilhabela também, bastante. Bacana. Bem bacana. Então vela para você é a sua vida, é isso? Com certeza, faz parte, certeza. Que legal. E assim, justamente ele é um exemplo, né, para todas essas gerações aí que às vezes gostam, mas não sabem como começar, né, a velejar, porque às vezes não tem uma família como a dele, que já tinha gente na vela. A gente quer cada vez mais fazer com que o clube seja um exemplo de vela aqui para Santos. E está se tornando uma boa referência, né? A gente às vezes para na praia para fazer alguma concerto no barco, essas coisas, e o pessoal pergunta realmente como que faz, né? Onde que começa a velejar. Então a gente sempre fala do Inter, que é uma referência nisso. É uma coisa muito interessante, né? Uma peculiaridade de alguns barcos, por exemplo, esse daqui que pesa quanto? Esse barco pesa aproximadamente 1.000 a 1.100 quilos. E a gente tem, na quilha dele, aqui de baixo, tem 400 quilos só na quilha. A função da quilha é equilibrar a força do vento na vela em cima. O barco vai tender a deitar na água, a quilha traz de volta para a posição. Que bacana. Então, para quem não sabe por que o barco volta, é justamente por causa disso daqui, ó, de aço. Essa daqui é de aço. Então, essa daqui é de chumbo. De chumbo. 400 quilos de chumbo aqui embaixo do barco. A maioria dos barcos geralmente é aço. Essa daqui, por acaso, é chumbo. Ela tem um formato um pouco diferente, que é uma edição para regata mesmo desse 400 quilos pesa 400 isso? quilos só aqui embaixo do barco. Bom, eu não sabia disso, eu acredito que você também não sabia disso, porque a gente só vê o barco ali, ó, flutuando na água, né? Mas assim, são muitas coisas diferentes. A gente vai entrar num barco agora para a gente mostrar o que é um barco de vela oceânica. Vamos lá?
A gente está no barco do Carlos, que faz vela oceânica. Esse barco é um barco de 36 pés, é isso? É um barco de cruzeiro, né? É um Delta 36. Dá para correr umas regatas também, para brincar, né? Mas não é um barco de ponta de regata, é um barco de cruzeiro. Mas Agora, muita gente tem curiosidade, Carlos, de conhecer um pouquinho esse barco por dentro, porque é um barco de médio porte, podemos falar assim? Acho que sim, de médio para começar a ficar grande, mas é. Vamos colocar ele no médio. Tá certo. Vamos conhecer lá, vamos lá. A gente vai mostrar a parte inferior aqui. O pessoal está conversando ali na salinha, tem dormitório, tem banheiro, tem uma cozinha, tudo planejado. Isso, depois se quiser entrar aí, filmar melhor, tem tudo o barco, né? Então, mas para você sair e fazer longos cruzeiros, você tem que preparar o barco também, né? Não é só pegar o barco e ir. Você tem que ver todos os itens e ficar bem preparado para fazer essa viagem. Mas para sair por aqui, pela costa do Brasil, ele é excelente. Principalmente as condições do tempo, né? Que eu acho que atrapalha mais, né? Ah, isso aí você tem que se precaver, né? Você tem que consultar a meteorologia e para você saber o trajeto que você vai fazer, que condições você vai enfrentar, né? Você, o que é ter um barco, você velejar, você ter uma qualidade de vida dessa maneira? Olha, para mim, que eu tenho barco há 45 anos já, é uma filosofia de vida para mim, entende? Eu não consigo viver sem ter um barco. Todo fim de semana eu gosto de velejar. Claro que eu gosto de viajar também, sem ser de barco. Mas o barco é demais, é uma ligação muito forte, não sei nem expressar direito o que é isso. Mas quem é velejador, quem tem barco, sabe o que eu estou dizendo. Estamos aqui com a Maria Vitória Mavi, conhecida por todos, que é vice-campeã paulista de monotipo e vai participar agora dessa competição, Eu né? vou. Sim. Você veio da onde? Eu vim de Ilhabela, só que o Inter acabou me interessando muito e eu acabei vindo pra cá, por motivos pessoais também, e eu acabei me apaixonando pelo clube. Que legal. E aí, como que é você velejar por essas águas da Baixada Santista? É muito diferente de velejar, por mais que seja mar da mesma coisa que Ilhabela, mas é muito diferente e pra quem veleja sabe. E também não, é igual bicicleta, nunca desaprende, sabe? É, né? Você só aprende mais, né? Sim. Ah, é incrível. Eu amo velejar, de verdade. E como que você começou a velejar? Eu comecei a velejar quando a escolinha de vela de Ilhabela inaugurou e meus amigos começaram a ir pra lá. Aí meus amigos me chamaram um dia e falaram, por que não? Você vai lá, você é alta, você vai se dar bem. E aí eu nunca mais saí de perto do mar, eu amei. Eu amo, de verdade, até hoje. Que legal, gente. A Mavi começou, então, portanto, numa escolinha de vela. Então, se você tem interesse em praticar esse esporte, tá aí a oportunidade. Aqui a sede náutica do Inter oferece uma escolinha também para você, talvez, conseguir tantos títulos assim como a Mavi conquistou. E aí como que é seu preparo, como que é seu treinamento? Então, como eu estudo numa escola período PEI, porque eu quero muito focar na faculdade e tal, eu estudo até as 4h30 da tarde. Das 4h30 eu vou pra academia, malho por 2 horas, aí depois eu faço os intensivos de estudo, porque também tem que estudar sobre a vela, que tudo você tem que ler um pouquinho para saber o que é. Não é só você ir pro mar e velejar. Vamos seguir então para a competição e quando os barcos saem, todos se ajudam. Olha lá, tem algumas coisas que acontecem justamente nessa passagem até chegar no local da competição. Aqui, ó, a gente está passando pelo deck do pescador, muita gente pescando e o barco enroscou na linha de um dos pescadores ali, ó. E agora a gente teve que voltar a embarcação para poder soltar a linha e aí poder seguir. Ele estava indo bem rápido, né? Então, como é um veleiro monotipo, a posição do velejador no barco influencia muito, senão o barco acaba virando. Então esse tipo de barco, que é o laser, ele tem uma fita no meio dele que você apoia o pé e joga o corpo para fora do barco para equilibrar a barla-vento, obviamente, pelo lado da onde vem o vento,
você joga o corpo para poder equilibrar e o barco ganhar velocidade sem perigo de virar. Ainda não começou a competição. E como que é? Os barcos eles ficam alinhados? Então, como esses barcos não têm rádio, toda a sinalização é feita através de bandeiras e apitos. Vocês estão vendo agora na lancha da Juria uma bandeira listada branca e laranja. Essa bandeira se chama Recon, quer dizer que a largada está momentaneamente suspensa. Quando começar o procedimento de largada, vai subir a bandeira da classe a 5 minutos, a bandeira papa a 4 minutos, a 1 minuto desce a bandeira papa e quando desce a bandeira da classe é a largada. Todos os veleiros tentando ficar um do lado do outro, bem aqui próximo à boia. Essa é a boia da largada. E aí eles vão até a outra boia, dar a volta na outra boia e voltar para cá. Quantas voltas são dadas, Adagamos? Eu acho que vão ser 4 pernas. 4 voltas nessas boias. E aí quem chegar mais rápido ganha. Esse vento, quanto mais vento tiver, melhor para eles. Não tão forte vento, mas esse vento é um vento favorável. Olha lá, olha lá, olha lá. O Pedro está encontrando uma dificuldade aí, ó. Agora realmente foi dada a largada e agora eles vão sair com tudo, olha lá. Agora a gente acompanha para mostrar essa velocidade que eles estão aqui, ó. Tá vendo que eles não conseguem ir contra o vento, vai para um lado ou para o outro. É, exatamente. A gente está na primeira volta e a gente percebe quem está vindo aí? Ah, é o Pedro. É um menino de 15 anos, que cria da nossa escolinha aí. Olha lá, tá fazendo a boia na frente dos outros. Em segundo lugar vem o Léo Patané. Só que eles são categorias diferentes. O Pedro tá com a vela radial, que é uma vela intermediária, e o Léo tá com a vela standard. E também tem categorias por idade, né? Então eles são em idades diferentes também. O Léo é Master e ele é o Sub-19 ou Sub-16. E assim vai. E agora nessa competição eles têm que fazer 4 voltas como essa, numa distância entre uma boia e outra de mais ou menos uns 4 quilômetros. E o mais interessante é que essas competições elas acontecem em média uma vez por mês aqui na sede náutica, né? Sim. É o Campeonato Santista de Vela Monotipo, geralmente é uma vez por mês que tem uma regata, que também é um grande treino para outros campeonatos, onde a molecada se aprimora. Velejar é sentir a força humana e da natureza no controle de uma embarcação que pode te levar longe ou apenas a poucos quilômetros para te fazer um vencedor. Que tal viver essa experiência?